Graça e paz. Tudo bem com você? Nós vamos fazer a nossa leitura de hoje. Nós estamos no capítulo 27 do livro de Jó e nós vamos ler a partir do versículo 1. Acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia. É sempre importante você estar com a sua Bíblia na mão para poder acompanhar a leitura, amém? Nós vamos ver aí no capítulo 27, Jó afirma sua inocência aí no começo, tá? Então nós vamos ler aí a partir do versículo 1, amém? Pegue a sua Bíblia aí comigo e vamos começar nossa leitura. Jó continua em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Aqui nós vemos uma breve parte, né, do relato de Jó, falando sobre a inocência dele mesmo, né? Os amigos vêm aí tentando dizer que ele era culpado de algo, que ele tinha pecado, enfim. E nesses versículos aí, nesses primeiros versículos, nós vemos aí o quão esse homem tem a intenção de permanecer íntegro. Ele declara que enquanto viver, não vai admitir ter feito nada errado, que é o que eles tentam em todo momento ali fazer com que ele faça, né? Fazer com que ele fale, admitir erros que ele não cometeu, né? E ele fala que até morrer ele não vai fazer isso. Versículo 7. Que o meu inimigo seja como o perverso e o que se levantar contra mim como injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus. E não lhe ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso, porque então ficam repetindo palavras que não fazem sentido. E aí Jó está reafirmando ali que eles só estão falando coisas sem sentido porque Jó não pecou. Ele reafirma, ele aponta, né, a situação desesperada dos ímpios que clamam por Deus somente quando estão em aflição, mas não recebem resposta, porque não buscam o Senhor sinceramente. Jó se considera capaz de ensinar os seus amigos, já que conhece a Deus e conhece os feitos do Senhor. Jó se sente na condição ali de ensinador. Por quê? Porque ele passa tempo com Deus, ele conhece o Senhor, né? Esses amigos conhecem no raso, eles tentam medir a Deus a todo instante, e dessa forma não é possível, né? Como eu disse aqui, Deus não cabe dentro de uma forma, não tem como a gente medir aquilo que Deus pode fazer, né? Deus não tem uma forma certa de agir, ele age da forma que ele quer. Versículo 13. Esta é a porção que Deus dá ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva, e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Aqui quando fala vento leste, é um vento que soprava do deserto em direção ao mar Mediterrâneo. Ele podia trazer consigo um calor intenso ou redemoinhos violentos. Então, quando fala aqui, pode ser que eles estavam falando do mesmo vento que acabou derrubando o telhado da casa dos filhos de Jó. Então pode ser que seja aí o mesmo tipo de vento, né, que ele está falando que o perverso, né, recebe do Senhor. Versículo 22. Deus lança isso sobre ele e não o poupa, a ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante de sua queda, as pessoas batem palma. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. E aqui nesse trecho, né, que nós lemos, Jó fala sobre a porção que Deus dará ao perverso. Ele descreve a triste sorte dos ímpios que perderam tudo o que possuem. Família, riquezas, tudo que eles têm. E aí nós vamos ver aí, né, que Jó, ele não nega o julgamento final dos inimigos de Deus, mas ele discordava das ideias dos seus amigos, né, daqueles 3 que estavam ali falando com ele, porque ele acreditava que os ímpios não sofriam imediatamente por seus pecados, né? Então, no caso de Jó, automaticamente que não havia, né, sofrido porque Jó não havia cometido nenhum pecado, né? Então aí nós vemos uma parte de Jó que ele afirma, né, ser
íntegro e que ele tem a intenção de permanecer íntegro, né? O que é a parte mais importante, né? Até morrer, né? Deixa eu ver aqui o versículo. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar, e o sopro de Deus estiver em minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça. Que depoimento tremendo, né? Como a gente pode aprender com esse grande homem de Deus, né? O quão a gente precisa e necessita depender do Senhor em todo o tempo, né? Em um mundo cheio de injustiças e igualdades, Jó nos mostra a importância da perseverança e da confiança em Deus. Ele nos ensina que mesmo quando tudo parece estar contra nós, devemos manter nossa integridade e a nossa fé. Esse homem estava sofrendo, ele tinha situações bem complicadas, nós vemos aí vários apontamentos, julgamentos, a sua esposa que mandava a Deus morrer. Mesmo assim, ele se mantém íntegro e diz que até a morte vai se manter dessa forma. Que nós possamos pegar esse exemplo, né, de vontade, de cumprir a vontade do Senhor, né? Porque não cabe a nós escolher aquilo que vamos passar, né? Apenas o Senhor sabe o que Ele tem preparado para nós. Mas que nós possamos levar uma vida reta, justa, perante o Senhor. Porque aqui ele diz, né, que os inimigos serão castigados e que o perverso receberá a sua porção. Não tem como a pessoa fazer o mal e ela viver de forma agradável. Não tem como, né? O castigo virá. Na hora certa, o Senhor acaba punindo essa pessoa, né? Não tem como ela fazer o mal e viver de forma reta, de forma contente. Aqui diz que tudo que ele tem será levado, né? Que os seus filhos... se os seus filhos se multiplicarem, vão ser para que sejam mortos à espada. Então, terríveis são as consequências que aguardam o perverso, né? Pode ser que ele não receba ali naquele momento em que cometeu aquele ato ruim, né? Mas alguma hora a justiça de Deus acontece e nós temos que crer nessa justiça de Deus e não agir com as nossas próprias mãos, né? Crer no Senhor em todo o tempo, confiar que Ele é o nosso Deus e Ele tem nos guardado, tem guardado a nossa vida, a nossa casa e nos mantermos íntegros, inteiros perante o Senhor, confiando que Ele é o nosso Deus e que Ele tem cuidado de nós. Que essa palavra possa abençoar o seu dia, sua tarde, sua manhã, e que possamos estar aqui novamente para ler mais uma porção da palavra do Senhor, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe.